Olá pessoal, olá a todos vocês, todos os profissionais de cultura do município de Piauí. Vamos agora entrar no tema prestação de contas para aqueles profissionais que se enquadraram nos requisitos da lei dentro do inciso 2, como espaços culturais, né, e receberam recursos do município, do ente federal, para poder fazer a manutenção desses espaços. Então vamos tratar especificamente agora, buscar sanar as suas dúvidas com relação à prestação de contas, e aí sim a gente está falando de prestar contas dos recursos que vocês receberam. Então vamos tratar especificamente sobre essa chamada pública, onde fez uma seleção que estabeleceu aí 30 a vaga para 30 espaços culturais serem beneficiados. Os espaços que foram beneficiados foram publicados no Diário Oficial do município e agora, a partir do recebimento dos recursos, por obrigação legal, eles devem prestar conta desses recursos, né? Como foi utilizados os recursos no prazo de 120 dias durante esse período, prestar contas para o município. Então, vamos procurar sanar a todas as dúvidas, tudo aquilo que você tem de dúvida, vamos passar alguns slides com algumas informações e você vai poder ver aí de forma prática como vai ser, como você deve prestar conta desses recursos, ok? Vamos lá. Então, esse edital ele teve como objeto a seleção de 30 pessoas jurídicas, né? E a gente está falando só sobre entidade jurídica, que se enquadraram como espaços culturais e artísticos com natureza de microempreendedor individual, microempresas ou empresas culturais, comunitárias, cooperativas, instituições culturais, desde que essas entidades tenham as suas atividades interrompidas por forças das medidas de isolamento social. Esse foi o objeto da seleção, né? E a gente teve aí vários profissionais que se enquadraram, vários espaços que se enquadraram e conseguiram ser selecionados para receber esse subsídio mensal. Ok? Pode passar. Desse subsídio mensal, e aí vocês têm que entender, além da prestação de conta, além de prestar conta dos recursos, como foi pago, né, apresentar toda a documentação fiscal referente ao uso desse recurso, mas todos os espaços culturais assumiram um compromisso quando se apresentaram, se inscreveram na seleção, de dar uma contrapartida social. Essa contrapartida social, ela tem que representar em média 10% do valor do subsídio, ou seja, se você receber um subsídio de R$ 10.000, significa que pelo menos a sua contrapartida em custo deve representar em torno de R$ 1.000. Se você recebeu R$ 4.000 de premiação, a sua contrapartida vai representar em torno de R$ 400. Vamos lá. Então, o prazo de execução dos projetos em todas as categorias, os vídeos, as transmissões deverão ser realizadas através de no máximo 30 dias, né? E a outro ponto dessa contrapartida é que os territórios, os espaços culturais beneficiados como subsídios previstos, eles são obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício das suas atividades, ou seja, depois que passarmos por esse período pandêmico, né? Dessas medidas de restrições, esses espaços que foram selecionados, eles são obrigados, né, por lei e por força do edital, à realização de atividades destinadas prioritariamente a alunos de escolas públicas ou espaços públicos de sua comunidade de forma gratuita, com intervalos regulares. Então, depois que finalizar esse período, né, nesse intervalo de tempo, os espaços culturais vão precisar, aí como contrapartida social, devolver à comunidade, né, atividades para os alunos da rede pública, através de cessão do espaço, atividades teatrais, apresentações musicais para esses alunos, né, como contrapartida social. Vamos lá. A contrapartida ela deve obedecer à regra de 10% do valor recebido. Como eu falei, se você recebeu R$ 10.000, sua contrapartida deve ser em média R$ 1.000. Se você recebeu R$ 4.000, sua contrapartida deve ser em média R$ 400. O custo, né, da sua contrapartida deve ser incluída
em qualquer uma dessas situações, a logo da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Piauí e do Governo Federal, né? Então, existe todo um manual de aplicação dessas marcas e você também deve se atentar a isso na aplicação dessas suas contrapartidas, né? Essas contrapartidas elas devem estar disponíveis também virtualmente, né? Então, você tem que comprovar que depois você colocou essas contrapartidas sociais ou essa contrapartida cultural disponível para a comunidade. Então, faça o print, né? Veja quantas pessoas participaram. Todo esse arcabouço de comprovação você também vai precisar ter o cuidado quando você estiver fazendo a contrapartida social referente ao seu subsídio. Pode passar. Marcas de divulgação, né, a gente já viu que existe uma necessidade da aplicação correta e você precisa entender que tanto o governo federal como o governo municipal, né, por força do dispositivo legal, seja do decreto de regulamentação municipal e dos editais, seja por causa da lei 14.017, que é a lei federal, você precisa fazer com que essas marcas visuais, a marca do governo federal e a marca do governo municipal, estejam visuais na sua apresentação, ou na sua gravação, na sua produção cultural. Pode passar. Bem, o que é a lei? Aí agora a gente vai tentar explicar ao máximo possível a questão da prestação de conta. O que é que a lei exige, né? O que é que a lei 14.017 exige dos profissionais que receberam subsídio mensal? Essa lei, através que foi regulamentada através do decreto 10.464, ela vai dizer o quê? O beneficiário do subsídio mensal previsto no inciso 2 do artigo 2º da Lei Federal apresentará prestação de contas referente ao uso do benefício ao ente federativo responsável, ou seja, a Prefeitura Municipal, conforme o caso, no prazo de 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio. No município de Piauí foi parcela única, então todos os profissionais, desde lá, o pagamento foi feito dia 28 de dezembro, então 120 dias, então você tem aí até o mês de abril para executar, para prestar conta desses recursos que foram aplicados, certo? E isso é uma exigência legal, ok? Vamos lá. A prestação de contas de que trata este artigo deverá comprovar que o subsídio, esse valor que você recebido, foi utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário. Então, esse recurso que você recebeu, ele só pode ser utilizado exclusivamente em atividades de manutenção do espaço cultural. Qualquer atividade que seja alheia à manutenção, que não esteja prevista, que não seja caracterizada como uma atividade de manutenção do espaço cultural, essa despesa pode ser glosada na sua prestação de conta e você ter que ressarcir ao ente público. Então, é preciso ter muito cuidado com relação ao uso. Por isso que a gente vai deixar aqui agora bem claro que tipo de despesa é caracterizada como manutenção. Ok? Vamos lá. Nessa lei, no inciso 2º, vai dizer: os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir despesas relativas a... Quais são essas despesas de manutenção? Gasto com internet, gasto com transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz... Despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário. O ente federativo responsável pela essa concessão, ou seja, a Prefeitura Municipal de Piauí, discriminará no relatório de gestão anual a que se refere o inciso 1 os subsídios concedidos de modo a especificar se as prestações de contas referidas deste artigo foram aprovadas ou não. Então, assim, cabe ao município de Piauí, depois do julgamento da sua prestação de conta, avaliar se ela foi reprovada, aprovada ou aprovada com ressalvas. Então, vai haver um julgamento sobre a sua prestação de contas para informar. E há umas consequências desse julgamento, porque durante essa análise, o analisador, o julgador das contas, da sua prestação de conta, pode identificar que o recurso foi usado indevidamente. Quando isso acontece, é solicitado que o ente faça o ressarcimento ao município. Vamos lá. Pode passar.
como utilizar o recurso? Então, primeira coisa, como é que você vai utilizar esses recursos que vocês receberam? Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir despesas realizadas com faltou ali a informação, mas despesas com água, luz, celular, telefone, gastos com impostos, internet, todas essas despesas. Poderei incluir despesas recebidas a partir de qual data? Isso é uma das grandes dúvidas daqueles que receberam, porque na maioria das vezes você tem aí despesas que foram realizadas para manutenção, para manter o espaço aberto durante o período da pandemia e foram anteriores ao recebimento do recurso. Então, a partir de quando eu posso pagar? Eu tenho um boleto de água lá que está atrasado, né? Qual boleto eu posso pagar? Olha, você pode pagar despesas que foram contraídas, né, depois da calamidade. Então, todas as despesas a serem pagas precisam ter sido executadas no período de calamidade pública. Então, se uma conta de água que foi de um consumo do dia 20 de março para cá, eu posso realizar o pagamento. A única coisa que eu não vou poder, porque se essas contas estão ainda sem pagar, significa que elas vão ter multas, né? Multas e juros não podem ser pagos com esses recursos. Então, quando você pagar uma conta de água ou de luz desse período que tenha multa e juro lá descrito na conta, esse valor equivalente a 2 centavos, R$2, R$3, ele vai precisar ser ressarcido. Então, vai ser devolvido pelo ente para a conta do convênio ou a conta que você recebeu o benefício, ok? Vamos lá. Então, você pode gastar pagamento do aluguel. Se é um imóvel que é alugado ou espaço cultural não pertence à entidade, é alugado, você pode utilizar esses recursos para pagamento de aluguel, inclusive aluguéis em atraso a partir desse período. Água e luz, a mesma coisa. Telefone, celular, internet, transporte, despesas com a manutenção de locação. Se tem algum veículo locado para a entidade, né? Então vocês vão poder utilizar financiamento de bens móveis e equipamentos necessários à continuidade das atividades culturais. Também vão poder ser utilizados os recursos para pagamento desse tipo de despesa. Despesa com manutenção de locação, taxa de uso, taxa de economia, ou seja, é um imóvel que se encontra numa área que você precisa pagar uma taxa de uso, uma taxa de manutenção. Vão poder ser utilizados recursos para pagar esse tipo de taxa. Financiamento do imóvel. Opa, a minha entidade estava pagando um financiamento, tinha adquirido um imóvel e estava pagando durante esse período o financiamento referente ao imóvel. Esse financiamento está no nome da entidade, então as parcelas referentes a esse período do dia 20 de março para cá também poderão ser pagas com recursos do subsídio, né, mensal. Despesas com serviço de tecnologia, comunicação, efetivos para a realização de atividades como lives, para garantir a continuidade das ações e interações com o público do modo virtual. Então, você também pode pagar despesas. Eu vou produzir uma live, quero contratar um profissional para fazer toda a produção, para fazer a gravação, a retransmissão dessa live, podem ser utilizados os recursos do subsídio também. Pode passar. Em que eu posso gastar o dinheiro do auxílio? Vamos lá. Primeira coisa, olha, como o recurso é feito para manutenção dos espaços, então os proponentes, os gestores do espaço têm que ter na sua mente o seguinte: eu vou utilizar esse recurso para manter o meu espaço diante de um período de pandemia. Lógico que agora a gente está com um período de flexibilização das atividades, das restrições, né, foram flexibilizadas. Então você vai poder utilizar esse recurso também para fazer adequações no seu espaço cultural, para que ele possa se manter. Então você pode comprar álcool em gel? Pode comprar álcool em gel. Você pode comprar equipamento de EPI? Para as pessoas que atuam, podem comprar equipamento de EPI. Pode comprar máscara? Pode comprar máscara. Proteção de vidro para espaços culturais que tem caixa. Proteção de vidro para o espaço cultural de caixa. Só não pode realizar ampliações
ou reformas que não sejam de manutenção, que sejam para ampliação do espaço. Isso aí você não pode utilizar. Então, assim, tudo que for necessário para manutenção, o meu espaço ficou com infiltração, pode fazer sim. A manutenção, reparar, eu estou com um entupimento aqui, preciso fazer um reparo na instalação hidráulica. Também pode ser utilizado o recurso do subsídio para fazer esse tipo de manutenção. O que não pode é fazer uma reforma. Então, vamos pegar o espaço aqui, eu quero ampliar a cozinha, ou não, vou botar um balcão aqui mais luxuoso. Isso aí vai ser vetado. Vamos lá. Pagamento da folha de pessoal com carteira assinada. Olha, pagamento de pessoal com carteira assinada. O que acontece? Existe a lei, ela estabeleceu e permitiu apenas daqueles com carteira assinada. Existem alguns contratos que foram realizados durante a pandemia ou depois que o espaço ganhou o auxílio que não vai poder receber. Certo? Então a gente só tem aí para pessoas com carteira assinada, ou seja, que estão diretamente vinculadas ao espaço, pessoas que são bolsistas ou os estagiários, né, que vão poder receber também, e desde que o funcionário não esteja com suspensão do contrato de trabalho. Então, assim, eu estou com a carteira, mas eu não me aderi àquela proposta do governo federal para poder suspender os contratos de trabalho, então ele vai poder ser pago, ok? Vai passar. Despesas com a contribuição sindical, cartorais, impostos, tributos, encargos sociais, todas a partir de 20 de março podem ser pagos com recursos dos subsídios. O que é isso? O IPTU do meu imóvel tá em atraso, vai poder ser pago com recurso do subsídio. O INSS patronal está em atraso, vou poder pagar também com recurso do subsídio. O meu espaço ele produz serviço, então eu vou poder pagar o imposto de ISS. Taxa de autenticação no cartório, a documentação referente a todo esse espaço também pode ser utilizado para pagar essa autenticação. Alvará de funcionamento e alvará sanitário, agora no início do ano, também pode ser utilizado o recurso do espaço para poder fazer esses pagamentos. Despesas com material necessário na criação artística. O que é isso? Meu espaço é um espaço cultural, onde eu faço produção. Nós damos aula de violão, né? Então, assim, o que é necessário? Vou precisar comprar um encordoamento novo para os instrumentos. Vai poder ser comprado porque é de manutenção. Mas eu vou poder comprar um violão? Não. É um bem permanente, né? Então, vai precisar saber diferenciar isso aí. Despesas com manutenção, de locação, taxa de uso, taxa de condomínio ou similares, eu acredito que a gente não está muito nessa realidade aqui no município, mas vão poder ser poder ser pagas desde que estejam nesse intervalo de datas, né, de 20 de março para cá. Despesas com manutenção de locação ou financiamento de bens, despesas com manutenção de estrutura e bens móveis necessários ao funcionamento do espaço artístico e cultural itinerante. Então, assim, para manter uma estrutura de um espaço, então, para poder fazer uma apresentação cultural, toda vez que vai fazer a apresentação cultural, eu tenho que fazer a locação de um equipamento de som, ou eu tenho que fazer a locação da sonoplastia. Essas despesas vão poder ser pagas também com subsídio, ok? Porque são despesas de manutenção. Então, despesas com manutenção de sistemas de aplicativos, páginas, assinaturas ou mensalidades, né, de revista, desde que tenham sido contratados até março. Então, da mesma forma, foram contratados até março, né, ou seja, não foi posterior a essa data corte, vão poder ser pagas com recurso do subsídio. Despesa com manutenção de serviços essenciais ao funcionamento do espaço. Eu contrato um vigilante para poder ficar aqui à noite no espaço. Vai poder ser pago. A gente precisa fazer detetização aqui do espaço. Pode ser pago. Água, energia, a gente já falou, telefonia. Então, essas despesas podem ser pagas com recursos do financiamento. Despesa com manutenção preventiva de equipamento de uso. Então, eu tenho um equipamento,
de sonoplastia, não. No meu espaço eu já tenho meu equipamento de som, mas eu preciso sempre ficar fazendo a revisão, a manutenção preventiva desse equipamento. Então essa despesa também pode ser paga com recurso do subsídio. Despesas necessárias à manutenção, desde que não sejam referentes à aquisição permanente, reforma ou construção de espaços, nem o pagamento de despesas anteriores a março de 2020. Então, eu tenho um boleto lá que venceu em fevereiro de 2020. Eu vou poder pagar? Não vai poder pagar. Material de uso necessário ao funcionamento, né? O que é esse material de uso? Funcionamento. Para poder meu espaço funcionar, eu tenho que comprar material de expediente, copo descartável, eu tenho que comprar material de limpeza, água mineral. Esses materiais podem ser pagos com subsídios. Material de expediente, suprimento de informática. Eu preciso adquirir recarga para impressora, cartucho. Isso aí são material de suprimento, podem ser utilizados também. Sendo que, lembrando que é vedada a aquisição de novos equipamentos. Então, vou adquirir uma nova impressora? Não pode, certo? Usar o recurso do subsídio. Material necessário à criação artística ou do fazer cultura, né? Vedada a aquisição de novos equipamentos. O que significa isso? Então, se você produz peças teatrais, você pode comprar materiais, né, para produção de novas peças teatrais ou de novos adereços, novas fantasias. Então, você pode comprar esses materiais para produção e para confecção. Se o seu espaço cultural ele produz artesanato, você pode comprar material para a produção desses artesanatos, desde que não sejam equipamentos novos, né? Mas a parte de manutenção você vai poder utilizar. Aquisição de materiais de ateliê, no caso de pintura, no caso de que envolve com costura, com corte e costura, você vai poder também utilizar. Despesas com folha de pagamento, a gente já falou, né? Desde carteira assinada, pode passar. Em que momento devo prestar contas? Pronto. Realizou, você recebeu o recurso, os R$4.000, fez todos esses pagamentos aí e vai prestar conta. Em que momento você deve prestar conta? Vamos lá. O prazo para prestação de contas é em até 120 dias. Em até 120 dias. Eu posso prestar conta antes? Pode, né? Se você finalizou sua prestação de contas, já utilizou o recurso, né, na sua totalidade e quer prestar conta, pode fazer de imediato, pode fazer sua prestação de conta. Caso a comprovação de alguma dessas despesas, eu mandei minha prestação de conta, ela começa a ser analisada. Caso a comprovação de alguma dessas despesas não seja aceita, né, pela comissão de prestação de conta, essa sua nota fiscal aqui, ela tem um erro de digitação, a gente precisa de um novo documento comprovatório. O beneficiário, ou seja, o espaço, ele tem até 5 dias para apresentar nova documentação. Então, chegou a prestação de conta, o setor de prestação de conta analisou, notificou o ente, né, a entidade, de que alguma documentação ou havia alguma irregularidade na prestação de conta, o espaço cultural, né, o beneficiário, ele tem até 5 dias para responder a essa notificação, ok? Com nova documentação. A não apresentação ou a rejeição de uma nova documentação implicará na devolução do valor da despesa apresentada. Ou seja, se ficou alguma despesa sem apresentar, automaticamente o município vai notificar, e se caso o ente ou o espaço não consiga comprovar, ele vai ter o ato de infração aí para poder devolver esses recursos. Quais comprovantes serão aceitos? Então, assim, nessa minha documentação, quais são os comprovantes de despesas que podem ser aceitos? Então, vamos lá. Serão aceitos somente os documentos em nome do próprio espaço. Então, assim, nós vamos só aceitar documentos que estejam em nome do próprio espaço cultural. Não adianta chegar aqui com uma nota fiscal que esteja no nome do dono, do proponente, do funcionário, não vai ser considerado. Em caso de coletivos, ou seja,
um ambiente coletivo e que aí quem recebeu foi através de um proponente, não serão aceitas despesas realizadas em nome do representante nomeado, serão aceitas despesas realizadas em nome do proponente nomeado na carta de representação disponibilizada, ou seja, nesse caso apenas de coletivos não constituídos, vai poder ser em nome de quem propôs, né, do proponente. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais. Então, assim, não são as cópias que vêm na prestação de conta. Você pode tirar cópia e guardar para você as cópias, mas a documentação apresentada tem que ser a original, né? Devendo as notas fiscais, recibos, faturas e outras estar devidamente quitados, seja por meio mecânico ou eletrônico, desde que contenham os elementos inerentes à operação realizada. Então, é necessário isso. Recibos de emissão obrigatória do comércio, como cupons, serão aceitos para planejamento da despesa. Tira lá o videozinho. Comprovação de gastos, se emitidos em conformidade com a legislação estadual, ou seja, apresentou, está em nome do espaço cultural, atende à legislação, vai ser aceito, ok? Vou passar. Então vamos lá. Comprovação de despesa. No caso de aquisição de gêneros alimentícios, o que é que eu vou considerar como uma comprovação de despesa? A nota fiscal ou cupom fiscal em nome do espaço, com o CNPJ, a identificação tudo bonitinho. Não adianta chegar aqui com a nota fiscal em nome de um terceiro, né, e querer comprovar essa despesa. Não vai ser aceita. Espaços de preservação cultural, onde é que eu posso? Porque você vai olhar, que tipo de espaço vai ter despesa com aquisição de gêneros alimentícios. Então, espaço de preservação cultural, onde ocorrem manifestações religiosas de matriz africana, meríndias, ciganos, de rituais de oferendas, né? Então, esses espaços, eles vão poder comprovar despesas com aquisição de gêneros alimentícios. Observe que a despesa ela tem que estar de acordo à finalidade do espaço. Eu não posso chegar aqui com um espaço que é um ateliê e trazer gêneros alimentícios como comprovação de despesa. Aquisição de materiais, artefatos e insumos para o desenvolvimento de trabalhos artísticos. Então, o que é que eu vou comprovar no caso desse tipo de despesa? Vou apresentar a nota fiscal contendo os quantitativos, né, a descrição unitária, os valores unitários de cada matéria que foi comprada, cada produto, né, de criação artística. Pode passar. Gastos com consumo ou locação. Então, os gastos com consumo e locação devem ser apresentar faturas e comprovante de pagamento da companhia de água, luz. Então, vai vir lá o boleto bonitinho e o comprovante que pagou. E aí eu vou dar só uma ressalva. Para o pagamento dessas contas, não realize o saque, né, da conta. Não realize o saque da conta, né? Esses boletos eles devem ser feitos o quê? Pagos diretamente no caixa para fazer o débito automático da conta. Ali você recebe o recibo, né, através do débito automático ou no caixa automático. Então, mas eles têm que ter essa comprovação. As contas telefônicas pagas com recursos do projeto devem restringir-se aos números a ele vinculados. Então, assim, eu não posso trazer uma conta telefônica de uma residência pessoal de um dos proponentes para ser incluída como conta do projeto. A conta tem que estar no nome do espaço. Manutenção do veículo. Apresentar o documento, a documentação do veículo, comprovar que o veículo é essencial, né? Tem que comprovar que é essencial a utilização do veículo para a manutenção do espaço, com fotos, breve relato e vídeo do veículo sendo utilizado, né? Será apresentada a nota fiscal com especificação dos quantitativos, ou seja, eu precisei fazer uma manutenção do veículo, pede a nota fiscal que está sendo utilizada,
fornecida pelo prestador de serviço, no nome do espaço, com tudo que foi feito no veículo e a comprovação do seu pagamento, que de preferencialmente transferência eletrônica, né? Contendo despesas com pagamento de combustível, a mesma coisa. Pode ser utilizado o recurso do espaço, mas transferência eletrônica e pagamento. Peças de reposição, mão de obra, a mesma coisa, através de nota fiscal. Vai passar. Manutenção predial, ou seja, a manutenção do espaço mesmo. Como é que eu vou comprovar? Aí a manutenção predial ela vai englobar tudo que existe no prédio, na edificação ali do espaço, né? Então vamos lá. Além disso, permite consertar ou trocar peças quebradas, materiais que se deterioraram e que precisam de cuidados para continuar a funcionar bem. Então, dentro desse espaço, se houve qualquer tipo de equipamento que foi danificado nesse período, pode ser feita a manutenção. Deverão ser apresentadas as notas fiscais, se for de um prestador de serviço, como um encanador, um pedreiro, nota fiscal avulsa, né, desses prestadores de serviço. Eletricista, encanador, pintor, vai apresentar nota fiscal avulsa. Notas fiscais de compra dos materiais. Eu precisei fazer. Não, a gente precisou só dar um retoque aqui em alguns lugares que estavam com infiltração. Precisou comprar cimento. A nota fiscal lá do cimento, da loja onde você comprou esse material. Vai passar. Então, o que não vai ser aceito, de hipótese alguma, não vai ser aceito como comprovação de despesa. Comprovante de despesas com documentos denominados nota, orçamento, pedido, ticket de máquina registradora, isso aí não vai ser aceito. Como a gente falou, é um documento fiscal, uma nota fiscal é que vai ser utilizado. Recibo de táxi, documentos sem valor fiscal, isso aí não tem nenhum tipo de informação dessa vai ser utilizado. Não serão aceitas cartas de correção do documento fiscal, sob pena de invalidação ou necessidade de devolução do recurso. Então, nada de cartas de correção. Prestação de contas dar-se-á de forma única, em conjunto com toda a documentação comprobatória, né? Então, a gente vai aguardar aí a prestação de contas. Ela vai ser apresentada em pastas físicas a serem entregues na Secretaria de Cultura, sendo uma com os documentos originais e outra com cópia, né, para protocolo, né, que é os documentos originais. Os beneficiários obrigar-se-ão a guardar os comprovantes originais apresentados na prestação de contas no prazo de 10 anos. Olha só, vocês precisam guardar essa documentação lá no espaço cultural pelo prazo mínimo de 10 anos, ok? Bem, e o que é que vai compor essa prestação de contas que vai ser entregue na prefeitura? Vamos lá. Essa prestação de contas ela vai ter o ofício encaminhando a prestação de contas, que é um ofício que a gente vai mostrar o modelo, é um ofício simples, mas endereçado ao ente responsável pela análise da prestação de contas, informando com os dados, o cadastro, o nome do espaço, né, que foi beneficiado e quem é o responsável pela prestação de conta. Então, é um ofício simples. A relação de pagamentos. Então, tudo aquilo que você está prestando conta, eu recebi o valor de R$10.000. Então, tudo aquilo que foi pago com esses recursos dos R$10.000 deve ser apresentado nessa prestação de conta. Extratos bancários, a mesma coisa. Para se prestar conta, faz-se necessário a apresentação do extrato bancário, para que o julgador, o analisador das contas, aquele que vai auditar essa prestação de conta, possa analisar se realmente aquela informação ou aquela despesa foi debitada da conta que recebeu o subsídio. Documentação fiscal, notas fiscais, recibos, contratos, todos eles devem estar constando nessa prestação de conta. E os comprovantes de pagamento dos credores, porque não adianta a gente informar lá, eu paguei paguei R$1.000 para o pedreiro e não ter a comprovação desse pagamento ao pedreiro, ok?
Então, isso aí vocês vão precisar fazer. Certidões negativas de débitos tributários. Então, a entidade, o Espaço Cultural, junto com sua prestação de conta, vai enviar as suas certidões negativas de débito, informando que o Espaço Cultural ele está regular com os entes federativos, certidão municipal, certidão federal, né? Todas as suas certidões tributárias, o espaço vai comprovar que ele está regular. No caso de algumas despesas com relação à prestação de serviço, né? Eu contratei um eletricista, emiti uma nota fiscal avulsa, você vai precisar fazer a retenção do ISS e comprovar o seu pagamento. Eu contratei uma pessoa física, se o valor da contratação não for isento de imposto de renda, você vai precisar comprovar a retenção e o pagamento desse imposto de renda. Eu tenho minha folha de pagamento, eu vou apresentar a comprovação da minha folha de pagamento, das pessoas que já estão com carteira assinada na minha entidade. Então eu vou apresentar a minha GFIP, o meu contador vai apresentar a relação da GFIP lá e a partir daí você também vai anexar essa GFIP, né, essa informação com os dados de pagamento na sua prestação de conta. Contratos firmados, um contrato de aluguel, um contrato de locação, tudo isso também você vai precisar colocar como comprovante na sua prestação de conta. Recibos de pessoa física, também vai precisar constar. Recibo de pessoa jurídica, da mesma forma. Eu precisei pagar um profissional autônomo, então faço o pagamento, recibo de profissional autônomo. Vai precisar constar. E além disso, a mídia, DVD ou um pendrive comprovando a execução do serviço, ou seja, que seu espaço está em funcionamento, né? No caso de uma manutenção, vou fazer uma pequena reparo no meu espaço, então eu vou lá e faço o registro fotográfico antes e o depois, né? Para fazer a prestação de contas, ok? Pode passar. Então, essa prestação de contas, como a gente falou, ela tem um prazo. A partir do momento que vocês receberam o recurso, vocês têm um prazo de 120 dias, né, estipulado pela força do edital e da lei, para prestar contas referentes a esse recurso. Então, o que sugerimos é que cada representante dos espaços culturais habilitados para receber apresente uma prestação de conta parcial. É o que está previsto no edital do município. Por quê? Para que você possa saber se você realmente está executando regularmente o seu recurso. Imagine aí, você pegar uma despesa e achar, não, vou pegar aqui minha despesa, vou comprar só equipamento novo para o meu estúdio. Então você compra um computador, um som e tal, e você só apresenta essa despesa ao final da prestação de conta. Como é um bem permanente, o que é que vai acontecer? A despesa toda vai ser glosada. Então você vai ter que ressarcir todos os recursos usados para aquisição de bem permanente ao município. Mas se você adotar de fazer a prestação de conta parcial, era um problema que poderia ser identificado antes. E aí poderia lhe livrar da execução irregular total do subsídio, né? Você poderia até fazer uma aquisição e ressarcir apenas de uma aquisição, mas estaria privado de fazer a execução irregular do repasse total, né? E aí evitar maiores danos. Vamos lá. Extratos bancários. Como é que a gente vai utilizar os extratos bancários? Aí tem uma demonstração, né, do tipo de extrato, mas o extrato bancário é o comprovante que demonstra todo o histórico de execução dessas despesas. Então, prestação de conta precisa do extrato bancário. Não existe prestação de conta sem apresentação de extrato bancário, porque é onde o analisador das contas vai verificar se a despesa realmente foi paga pela conta que recebeu o subsídio. Então, documentação fiscal. Que documentação é essa fiscal? Nota fiscal. Nota fiscal eletrônica, nota fiscal avulsa, mas precisa apresentar, certo? Vai passar. Aí tem alguns modelos de nota fiscal e onde os preenchimentos, como deve ser apresentado. Essas notas fiscais todas devem estar em nome da entidade, do espaço, ser específico no quantitativo, no valor. Então vocês têm que estar bem atentos aos valores que são registrados na nota fiscal. Os pagamentos, né, de credores, né? Os representantes devem pagar. A gente tem sugerido aqui no município a realizar o pagamento por DOC, transferência eletrônica ou TED, né?
Apesar da gente colocar ali a questão, mas evitem fazer pagamentos através de cheque. Ok? Pode passar. Certidão de regularidade fiscal. Os representantes dos espaços, como eu falei, ele deve apresentar a certidão negativa de tributos federal, estadual e municipal do espaço cultural e de seus representantes, ou seja, se é um coletivo, vai participar de um coletivo, todos aqueles dos espaços informais, né? O representante também vai ter que apresentar as certidões dele, como pessoa física. Vai passar. Então, o contrato, o que é que precisa ter no contrato? Ó, havendo prestadores de serviço a ser contratado, e aí você precisa entender a lógica do contrato. Eu vou fazer uma manutenção, eu vou contratar um pedreiro, né? Eu sei que essa manutenção vai gastar aí mais de uma semana, e a gente sabe que um pedreiro recebe por semana. Para que você possa fazer esse pagamento semanal, é preciso ter um contrato. Porque a despesa total da manutenção vai estar registrada no contrato, mas o contrato vai prever que você vai pagar quinzenalmente ou semanalmente um valor para aquele pedreiro ou eletricista contratado. Então, nesses casos, a gente solicita que seja colocado um contrato. Recibos. E aí, quando realizar esse tipo de pagamento, né, sempre coloca um recibo de pagamento, ou seja, um profissional autônomo bote para assinar lá um recibo informando, um RPA, informando que ele recebeu os valores que você pagou, com retenção de ISS, todas as informações necessárias, né? Aí tem alguns modelos de recibo. Outra coisa importante, que aí você como espaço tem que se atentar é, nota fiscal precisam ter o que a gente chama de carimbo declaratório. O que é isso? Quando há um serviço prestado, ali a gente tem alguns modelos, um serviço ou recebimento de uma mercadoria, bata o carimbo informando que aquela mercadoria foi entregue ou aquele serviço foi realizado. Coloque a data e preste conta dessa nota fiscal dessa forma. Ali a gente colocou, você está vendo aí alguns modelos de carimbo que podem ser utilizados, né? Para poder prestar conta. Ok? Pode passar. Os comprovantes de impostos, sejam bem atentos com relação a isso, principalmente no que tange ao imposto de renda, porque o ISS e o imposto de renda, tem muitas pessoas que não fazem a dedução do imposto de renda, mas no caso de pessoa física, se o valor for dedutivo de imposto de renda, precisa colocar. Então, assim, o comprovante da retenção e o comprovante do pagamento, certo? Precisa estar anexado na prestação de conta. E as mídias sociais, o representante do espaço deverá apresentar a mídia contendo fotos, vídeos, prestação de serviço, como a exemplo da manutenção predial da obra. Então, vou fazer uma manutenção, eu apresento lá toda a manutenção que eu estou fazendo. Vou fazer qualquer tipo de ação. Eu sempre digo que o relatório fotográfico, o registro fotográfico é uma das formas mais rápidas e fáceis de você prestar conta. Então, lembre-se disso. Tudo que você fizer, registre, tira uma foto, faça o registro fotográfico. Aí a gente tem um modelo do ofício, né? Esse modelo de ofício nós vamos disponibilizar também no arquivo de Word, onde você vai anexar apenas colocar o cabeçalho, a logo do espaço cultural e vai estar lá endereçado ao ofício, a numeração do ofício, o assunto, né? Especificamente, e vai estar com todas as informações. Outra informação importante, que é a relação de pagamentos. O que é que vai constar nessa relação? Vai ter a data do pagamento, para quem for pago, o credor, a identificação desse credor, CNPJ ou CPF, o número do documento, se for uma nota fiscal, o número da nota fiscal, o recibo, o número de um recibo, cupom, você vai informar lá. A forma de pagamento, né? Se foi transferência eletrônica, o número desse documento de transferência eletrônica, o valor e a descrição da despesa. Então, eu paguei o senhor Antônio José. Por que pagou Antônio José? Na descrição vai dizer lá, por realizar a prestação de serviço de eletricista na manutenção do espaço cultural, prestação de serviço de pedreiro na manutenção
da cozinha do espaço. Então essas informações descritivas vão precisar estar lá. O valor total dessa relação de pagamentos vai precisar bater com o valor do subsídio que você recebeu. Então, se você recebeu R$ 4.000, a relação de pagamentos, e aí nessa relação de pagamentos envolve pagamento de tributos, pagamento de impostos, tudo que você pagar vai ter que constar lá na relação de pagamentos. Aí a gente tem um modelo que a gente chama de conciliação bancária. Esse modelo também vai estar disponibilizado. Essa conciliação bancária ela vem só informando, porque algumas contas elas têm rendimentos, então ela vai informar toda essa tramitação. A gente vai orientar também especificamente o seu preenchimento. Nesse documento que vamos enviar já vai informando como é cada ponto ali para seu preenchimento da prestação de conta. Aí tem um demonstrativo da receita, a mesma coisa. No nosso caso, uma transferência do município, o valor da receita que você recebeu, R$ 4.000 ou R$ 10.000, a data, que foi recebido esse valor. Demonstrativo da despesa, da mesma forma, só que aí com parâmetro no projeto, da forma que você escreveu. Material de expediente, o somatório das despesas com material de expediente, com material didático, com gêneros alimentícios, Aí, por categoria de despesa, você vai somar e lançar no demonstrativo da despesa. E aí tem um demonstrativo de execução físico-financeira, que é o quê? O comparativo de execução, e aí é em percentual, entre o valor que você recebeu, o valor que você planejou executar e o valor que você executou. Então, vai estar lá dizendo, se eu planejei gastar desses R$ 10.000 que recebemos, eu planejei gastar R$ 1.000 em manutenção, significa que R$ 1.000 em manutenção representa 10% da minha despesa. Então, essas informações, para que o julgador das contas analise onde foi o maior percentual de gastos do seu projeto. Pode passar. No caso de inadimplência, o que é inadimplência? É você deixar de prestar conta. O que é que vai acontecer? Então, utilizou o recurso com destinação diversa, ou seja, a forma que você utilizou o recurso não atende à especificação da lei, você vai sofrer sanções. E aí, se você não apresentar no prazo de 120 dias, depois do recebimento, ou seja, até abril, essa prestação de conta, você também receberá sanções, podendo até a entidade receber uma tomada de contas especial. Não comprovação da aplicação correta dos recursos. Eu esqueci, eu perdi essa nota fiscal, eu fiz aqui uma despesa de R$ 100, eu não sei onde for parar a comprovação dessa despesa. O que é que vai acontecer? Ressarcimento. Ok? Então, assim, pessoal, a controladoria ela vai estar disponível durante todo esse período para que vocês tirem as dúvidas com relação a toda essa prestação de conta. Não só a controladoria, mas o setor de prestação de contas do município. Esses arquivos com relação aos demonstrativos de execução orçamentária, de execução financeira, demonstrativo físico-financeiro, modelo de ofício, todos eles também vão ser disponibilizados para que vocês possam fazer a melhor prestação de conta, para que seus documentos todos estejam adequados, para que o julgador das contas de vocês possam fazer uma análise adequada e clara, e é o que eu espero, que todas as contas possam ser aprovadas. Então, nós vamos estar disponíveis, o controle interno, o departamento de cultura, o setor de prestação de contas, para auxiliar vocês naquilo que for possível nesse momento de prestação de contas. Mas o que a gente pede? Tenha dúvida, gerou uma dúvida, pergunte. Não execute nada sem ter a certeza que você está executando da forma legal, para que você não sofra nenhum tipo de sanção com relação à aplicação desses recursos. Então, estaremos disponíveis, espero que você possa fazer bom uso do subsídio mensal e que brevemente também a gente possa estar aí curtindo com você no seu espaço cultural. Um abraço.